Olá, bem-vindos ao canal Ilustra para o Reino. Hoje vamos estudar a carta mais profunda de Paulo, Romanos. Mas antes de mergulharmos no texto, precisamos entender Roma no tempo de Paulo. Qual era a situação da cidade? Quem formava a igreja? E por que Paulo escreve uma carta tão detalhada para cristãos que ele ainda não conhecia? Antes de irmos para o vídeo completo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Roma era o centro do mundo no século I. A cidade tinha uma população enorme, talvez perto de 1 milhão de habitantes. Ali viviam senadores, comerciantes, soldados, escravos e estrangeiros vindos de todas as partes do império. Quando Paulo escreve Romanos, por volta do ano 57 d.C., o imperador era Nero. No início de seu governo, Roma vivia uma fase de relativa estabilidade política e econômica, o que facilitava o movimento de pessoas e ideias. Roma era religiosamente plural. Havia templos para os deuses gregos e romanos, cultos de mistério como os de Ísis e Mitra, astrologia e práticas mágicas. Além disso, havia o culto imperial, que exaltava César como Senhor e Salvador. Nesse contexto, Paulo escreve sobre Jesus Cristo como o único Senhor, um contraste direto com a cultura romana. Os judeus viviam em Roma desde muito tempo. Tinham suas sinagogas e certa liberdade religiosa. Mas em torno do ano 49 d.C., o imperador Cláudio expulsou muitos judeus da cidade, devido a conflitos ligados a um certo Crestus, provavelmente por causa das discussões sobre Cristo. Foi nesse período que Áquila e Priscila conheceram Paulo em Corinto, como lemos em Atos capítulo 18 e versículo 2. Com a morte de Cláudio e a ascensão de Nero em 54 d.C., os judeus puderam voltar. Isso criou tensão. Enquanto estavam fora, os gentios cristãos assumiram liderança das igrejas. Quando os judeus retornaram, surgiram conflitos sobre a lei, os alimentos e os costumes judaicos. Essa situação está diretamente ligada ao que Paulo aborda em Romanos capítulos 14 e 15, sobre os fortes e os fracos. A igreja não foi fundada por Paulo, nem por outro apóstolo específico. Ela provavelmente surgiu de judeus convertidos em Jerusalém durante o Pentecostes, Atos 2, ou de missionários que levaram o evangelho para lá. A carta mostra que havia várias igrejas em casas. Em Romanos 16, Paulo envia saudações a muitos líderes e grupos diferentes. Ele cita nomes de escravos libertos, mas também de pessoas de maior posição social. Outro detalhe importante: mulheres tinham papel de destaque. Paulo menciona Febe, diaconisa de Cencreia e provavelmente portadora da carta. Priscila, que junto com Áquila hospedava uma igreja em sua casa, e Júnia, chamada de notável entre os apóstolos. Esse contexto explica o conteúdo da carta. Primeiro, unidade entre judeus e gentios. Paulo mostra que todos pecaram, Romanos 3:23, e que a salvação vem pela graça mediante a fé, Romanos 3:28. Nem a lei nem a herança étnica salvam. Segundo, a vida no espírito, em uma cidade marcada pelo pecado e vícios, Paulo escreve: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Terceiro, a relação com as autoridades. No coração do império, Paulo ensina: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Romanos 13:1. Para mostrar que a fé cristã não era rebelião política. Quarto, conflitos sobre costumes. Os debates sobre comidas e dias especiais, Romanos 14-15, refletem exatamente as tensões entre judeus e gentios dentro das igrejas. Romanos não é apenas uma carta doutrinária, ela também tem um propósito missionário. Paulo planejava levar uma oferta para Jerusalém e, depois disso, viajar para a Espanha, Romanos 15:20 e 4:28. Ele esperava que a igreja de Roma fosse uma base de apoio. Por isso, a carta funciona como uma apresentação completa de seu evangelho. Todos são pecadores, todos precisam da graça de Deus, e a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Estudar Roma no tempo de Paulo nos ajuda a entender que a carta aos Romanos não foi escrita por acaso. Ela nasceu em meio a tensões culturais, religiosas e sociais de uma cidade que era o coração do império.
Os cristãos em Roma viviam cercados de filosofias, idolatria, perseguições e disputas internas entre judeus e gentios. E é nesse cenário que Paulo declara, logo no início da carta: Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. A mensagem é clara. Não importa a cultura, não importa o império, não importa a tradição. O evangelho é universal, único e suficiente. Por isso, até hoje, a carta aos Romanos continua sendo a base para entendermos o plano de Deus. Todos pecaram, todos precisam da graça e todos podem ser alcançados pela fé em Cristo. Se Roma era o centro do mundo e Paulo fez questão de levar o evangelho até lá, isso nos lembra de algo essencial. O evangelho também precisa estar no centro da nossa vida. Mais forte do que os impérios, mais firme do que qualquer cultura e mais duradouro do que qualquer tradição humana, está na mensagem de Cristo, a justificação pela fé. E é sobre essa verdade que continuaremos a estudar juntos nos próximos vídeos da série. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.